Uma mulher foi humilhada em seu próprio hotel, sem que ninguém soubesse que ela era a verdadeira proprietária. Quando a verdade veio à tona, sua vingança foi tão calculada e devastadora que destruiu completamente a vida de todos que a subestimaram. Segredos familiares foram revelados, traições expostas e vidas mudaram para sempre, de forma que ninguém poderia prever. Uma história de vingança, estratégia e justiça poética que mostra como a paciência pode ser a arma mais poderosa de todas. Prepare-se porque essa história irá mexer com suas emoções e te fazer repensar sobre julgar as pessoas pela aparência. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A vingança silenciosa da proprietária. Uma viagem que mudou tudo. O cheiro de mofo misturado ao aroma salgado do mar me atingiu como uma bofetada quando a camareira abriu a porta do quarto. Eu estava ali, Marina Caldeira, mulher de 62 anos, casada há 3 décadas com Roberto, sendo conduzida para um cubículo que mal caberia uma cama de solteiro. As paredes descascadas contrastavam brutalmente com o lobby dourado que havíamos atravessado minutos antes, onde outros hóspedes eram recebidos com champanhe e sorrisos calorosos. Deve haver algum engano, murmurei, ajustando meu vestido de linho azul marinho, que agora parecia grotescamente elegante para aquele ambiente sórdido. A camareira, uma mulher de uns 40 anos com olhos duros como pedras de praia, me olhou de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. Não há engano, senhora. Este é o quarto disponível para sua reserva. Suas palavras cortavam como vidro. Roberto, meu marido, nem sequer entrou no quarto. Ficou no corredor apertando os punhos, sua face rubra de indignação controlada. Durante nossa caminhada pelos corredores do Resort Maré Azul, ele havia murmurado promessas de processos judiciais e reclamações nas redes sociais. Mas agora, diante da humilhação concreta, sua raiva se transformara em algo mais perigoso. Cálculo. Marina, vamos embora deste lugar, disse ele, puxando minha mala. Não vamos nos submeter a isso. Mas eu não me movi. Algo na arrogância daquela camareira, na frieza deliberada do tratamento, despertou em mim uma curiosidade estranha. Durante décadas, eu havia sido Marina, a esposa bem comportada, a acompanhante silenciosa nas reuniões de negócios de Roberto, a mulher que sorria educadamente quando outros falavam sobre mim, como se eu não estivesse presente. Mas ali, naquele momento de absoluta humilhação, senti algo diferente surgindo dentro do meu peito. Não, disse com uma calma que me surpreendeu. Vamos ficar. Roberto me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Como assim vamos ficar? Olha este lugar, Marina, é inaceitável. Exatamente por isso, respondi, sentando-me na cama que rangeu sob meu peso. Quero entender por que nos trouxeram aqui. A camareira hesitou por um momento, como se não esperasse minha reação. Por um instante, seus olhos duros pareceram vacilar, mas rapidamente ela recuperou a compostura profissional. Se precisarem de alguma coisa, o telefone não funciona. Vocês terão que descer até a recepção. Quando finalmente ficamos sozinhos, Roberto começou a andar de um lado para outro no espaço minúsculo, suas passadas medidas ecoando no piso de cerâmica rachada. O som me lembrava do tic-tac do relógio da nossa sala em casa, marcando os anos de uma vida que eu havia aceito como minha, sem jamais questionar se era realmente isso que eu queria. Isso é absurdo, Marina. Completamente absurdo. Ele parou e me encarou. Pagamos o mesmo que qualquer outro casal. Pagamos? Perguntei genuinamente curiosa. Pensei que você havia dito que era uma oferta especial da sua empresa. Roberto franziu o senho. Em 30 anos de casamento, eu raramente o questionava sobre detalhes financeiros. Bem, sim, mas o princípio é o mesmo. Não merecemos esse tratamento. Observei meu marido naquele momento como se o visse pela primeira vez. Aos 65 anos, Roberto ainda mantinha o porte altivo que me impressionara quando nos conhecemos. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ternos sempre impecáveis, uma presença que comandava respeito em qualquer ambiente. Mas ali, naquele quartinho esquálido, sua indignação parecia menor, menos importante. Vou tomar um banho, anunciei, pegando minha nécessaire.
O banheiro era ainda pior que o quarto. O box tinha a cortina plástica mofada, o espelho estava embaçado e a água que saía do chuveiro era morna na melhor das hipóteses. Mas enquanto a água escorria por meu corpo, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se aquele tratamento degradante tivesse removido uma camada de verniz que eu nem sabia que existia. Durante décadas, eu havia me definido através dos olhos dos outros. Marina, esposa do Roberto. Marina, a anfitriã perfeita. Marina, a mulher que sempre sabia qual roupa usar em cada ocasião. Mas quem era Marina quando ninguém esperava nada dela? Quando era invisível? Quando era desprezada? Saí do banho e me vesti com cuidado, escolhendo um vestido simples de algodão branco. Roberto estava na pequena varanda fumando um cigarro, algo que ele raramente fazia. O mar se estendia infinito à nossa frente, suas ondas quebrando em um ritmo hipnótico que contrastava com a agitação no meu peito. "Sabe o que é mais interessante?" disse, aproximando-me dele. "É que este é um dos hotéis mais caros da costa." "Exatamente meu ponto", respondeu ele, sem tirar os olhos do horizonte. "Por isso esse tratamento é inaceitável." "Não, Roberto. O que quero dizer é, por que nos colocariam no pior quarto se pagamos o mesmo que os outros? Deve haver uma razão." Ele finalmente me olhou, e havia algo diferente em seus olhos. Uma espécie de calculismo que eu não reconhecia. "Que tipo de razão?" "Não sei, mas pretendo descobrir." Naquela noite, enquanto Roberto roncava ao meu lado na cama estreita, eu permaneci acordada, ouvindo os sons do hotel. Passos nos corredores, risos distantes, o murmúrio do ar-condicionado dos quartos melhores. E, gradualmente, uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Uma ideia que me aterrorizava e me empolgava ao mesmo tempo. E se aquele tratamento não fosse um erro, mas uma oportunidade? Uma chance de ver as coisas como realmente eram, sem os filtros da cordialidade forçada e das expectativas sociais? Levantei-me silenciosamente e fui até a janela. Lá embaixo, o mar continuava seu movimento eterno, indiferente aos pequenos dramas humanos. Mas pela primeira vez em anos, senti que eu também poderia ser como o mar, poderosa, implacável e absolutamente imprevisível. Não fazia ideia de que, nos próximos 18 meses, essa sensação se tornaria não apenas real, mas transformaria completamente tudo o que eu pensava saber sobre mim mesma, sobre minha família e sobre o preço da vingança. 3 meses após nossa humilhante estadia no Resort Maré Azul, eu me encontrava no escritório empoeirado de um advogado em Santos, segurando documentos que mudariam minha vida para sempre. Tia Helena, a irmã excêntrica de minha mãe que visitávamos apenas no Natal, havia me deixado uma herança que eu jamais imaginara existir. Ela era a proprietária do Resort Maré Azul. "A senhora Helena foi muito específica em suas instruções", disse o Dr. Mendes, um homem magro de óculos grossos que parecia desconfortável ao entregar as notícias. "Ela queria que a senhora conhecesse o hotel como hóspede antes de saber que era a proprietária." Minha mão tremia enquanto folheava os documentos. Não apenas eu era dona do resort, mas também de 2 outros hotéis menores na região e de uma quantia em dinheiro que me deixava financeiramente independente pela primeira vez na vida. "Mas por que ela fez isso?" perguntei, minha voz quase um sussurro. O advogado hesitou, depois abriu uma gaveta e retirou um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia elegante de tia Helena. "Ela disse que você entenderia quando lesse isto." De volta ao meu carro, estacionado sob a sombra de uma paineira florida, abri o envelope com dedos trêmulos. A carta era longa, escrita na mesma tinta azul que tia Helena usava para assinar os cartões de Natal. "Minha querida Marina, se você está lendo isto, significa que finalmente descobriu quem realmente sou. Ou melhor, quem eu fui. Durante 60 anos, construí um império hoteleiro, enquanto todos na família pensavam que eu era apenas uma solteirona excêntrica que criava gatos. Escolhi você como minha herdeira, não por acaso. Durante todos esses anos observando nossa família, vi em você algo que talvez nem você mesma reconheça. Uma força silenciosa,
uma inteligência aguçada que foi sistematicamente diminuída pelos homens ao seu redor. Roberto, minha cara, pode ser um bom provedor, mas ele nunca viu quem você realmente é. O resort Maré Azul está sendo mal administrado por um homem chamado Augusto Ferreira. Ele rouba, mente e trata mal os funcionários. Mas mais importante que isso, ele estava envenenando lentamente minha comida durante meus últimos meses de vida, tentando acelerar minha partida para herdar o que pensava que eu deixaria para ele. Não morri por causas naturais, Marina. Morri porque descobri tarde demais que confiara na pessoa errada. Agora cabe a você decidir o que fazer com essas informações. Você pode vender tudo e voltar para sua vida confortável, ou pode fazer justiça. Conheço você há 6 décadas, menina. Sei qual caminho escolherá. Com todo o meu amor e confiança, tia Helena PS. Procure por Dona Carmen, a cozinheira mais antiga. Ela sabia da verdade, mas não tinha provas. Agora tem. Minha mão estava tremendo tanto que tive que pousar a carta no painel do carro. Assassinato. Tia Helena havia sido assassinada pelo próprio gerente do hotel. E eu, ingênua, havia passado 3 dias sendo maltratada pelo homem que matara minha tia. A raiva que senti naquele momento era diferente de qualquer coisa que já experimentara. Não era a irritação passageira de uma discussão conjugal ou o aborrecimento diante de uma grosseria. Era algo profundo, visceral, que se alojou no meu estômago como uma pedra quente. Dirigi de volta para casa em uma espécie de transe. Roberto estava no escritório, como sempre, e a casa grande e silenciosa me pareceu um mausoléu. Subi para nosso quarto e me tranquei no closet, onde sabia que poderia pensar sem interrupções. Durante as semanas seguintes, desenvolvi uma rotina que Roberto interpretou como uma nova fase da menopausa. Eu saía todas as manhãs alegando visitas a médicos e amigas, mas na realidade estava estudando. Estudando hotelaria, administração, legislação trabalhista. Estudando Augusto Ferreira. Descobri que ele tinha 48 anos, era divorciado 2 vezes e tinha uma reputação duvidosa em outros hotéis onde trabalhara. Mais importante, descobri que ele estava desviando quase 40% da receita do resort através de um esquema elaborado envolvendo fornecedores fantasmas. Mas a descoberta mais chocante veio quando encontrei Dona Carmen. A cozinheira era uma mulher de 70 anos, pequena e franzina, com mãos calejadas de 5 décadas preparando comida. Quando me apresentei como sobrinha de Helena, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia que ela não havia morrido natural, murmurou, olhando nervosamente ao redor da cozinha do resort. Mas quem ia acreditar numa cozinheira velha contra um gerente respeitado? Me conte tudo, pedi, pegando suas mãos ásperas. Carmen me levou para um canto isolado da despensa e sussurrou a história completa. Nos últimos meses de vida, tia Helena havia começado a desconfiar de Augusto. Ela notara discrepâncias nos livros, funcionários insatisfeitos, hóspedes reclamando. Quando começou a investigar, Augusto passou a visitar sua casa regularmente, sempre levando presentes. Chás especiais, doces caseiros, remédios naturais para ajudá-la a dormir melhor. A Helena foi ficando cada vez mais fraca. Carmen continuou, suas lágrimas caindo silenciosamente. Ela me disse que suspeitava do Augusto, mas não tinha provas. No dia antes de morrer, ela me deu isto. Carmen abriu um pequeno frasco de vidro que continha um líquido amarelado. Ela conseguiu guardar um pouco do último chá que ele trouxe. Disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria levar isto para alguém analisar. Peguei o frasco com cuidado como se fosse uma bomba. Por que você não levou para a polícia? E dizer o quê? Que o gerente respeitado matou a patroa excêntrica? Quem ia acreditar? Naquele momento, tudo ficou cristalino em minha mente. Tia Helena não havia apenas me deixado uma herança. Ela havia me deixado uma missão. E pela primeira vez em décadas, senti que tinha um propósito que ia além de ser a esposa perfeita de Roberto. Voltei para casa naquela tarde com o frasco escondido na bolsa e uma determinação férrea crescendo no meu peito. Roberto estava na sala assistindo ao noticiário e, quando me viu, fez uma observação casual que mudou tudo. Ah,
A propósito, falei com meu advogado sobre essa herança sua. Ele disse que podemos vender tudo rapidamente se quisermos. O mercado hoteleiro está aquecido. Olhei para meu marido, que falava sobre vender a propriedade pela qual minha tia havia morrido como se fosse um carro usado, e senti algo se partindo dentro de mim. Não apenas meu coração, mas alguma corrente invisível que me prendia à mulher que eu havia sido por 30 anos. Não vamos vender, Roberto. Ele ergueu os olhos do jornal surpreso. Como assim? Não vamos vender o resort. Marina, não seja ridícula. O que você entende de hotelaria? A pergunta ecoou no ar como um tapa. O que eu entendia de hotelaria? Provavelmente mais do que Roberto entendia da verdade sobre sua esposa. Mais do que Augusto entendia sobre com quem estava mexendo. Mais do que qualquer um deles imaginava. Vou aprender, respondi simplesmente. E naquela noite, enquanto Roberto dormia ao meu lado, planejei minha vingança pela primeira vez. Não seria rápida, não seria óbvia, mas seria completa. Augusto pagaria pelo que fizera a tia Helena, e Roberto descobriria que subestimara completamente a mulher com quem estava casado. A pedra quente no meu estômago havia se transformado em algo mais perigoso, um incêndio controlado que me aqueceria durante os longos meses que estavam por vir. 6 meses depois de descobrir a verdade sobre tia Helena, eu me tornara uma mulher dividida em duas. Durante o dia, em casa, eu era Marina Caldeira, esposa dedicada que preparava café da manhã para Roberto e fingia interesse em suas histórias sobre negócios. Mas 3 vezes por semana, eu me transformava em Cristina Silva, uma empresária de São Paulo interessada em investir no ramo hoteleiro. A peruca castanha que comprei numa loja discreta em Santos mudava completamente minha aparência. Óculos de armação grossa, roupas mais austeras, uma postura ligeiramente diferente. Augusto nunca me reconhecia quando eu aparecia no resort como potencial investidora para avaliar o negócio. Durante essas visitas, eu observava tudo. A maneira como Augusto tratava diferentes tipos de hóspedes. Como os funcionários baixavam os olhos quando ele passava. Como certas contas pareciam inflacionadas nos relatórios que ele me mostrava, acreditando que eu era uma investidora ingênua. Mas foi numa dessas visitas que conheci Pedro. Pedro Henrique era o chefe confeiteiro do resort, um homem de 35 anos que havia estudado em Paris e voltado ao Brasil com sonhos de criar uma confeitaria própria. Quando o vi pela primeira vez, ele estava na cozinha fazendo uma torta de chocolate que parecia uma obra de arte, seus movimentos precisos e concentrados. "Desculpe interromper", disse, fingindo estar perdida. Ele ergueu os olhos e algo em seu olhar me deixou desconfortável. Era inteligente demais, observador demais. Por um momento, tive medo de que ele descobrisse minha farsa. "Posso ajudá-la?" perguntou, limpando as mãos num avental branco. "Sou Cristina Silva. Estou avaliando o hotel para um possível investimento." Pedro assentiu lentamente, mas havia algo em sua expressão que me dizia que ele sabia que havia mais na história. "E o que achou até agora?" A pergunta me pegou de surpresa. Durante meses, todos no hotel haviam me tratado com a deferência superficial reservada a potenciais investidores. Mas havia algo diferente no tom de Pedro, como se ele realmente quisesse saber minha opinião. "Há potencial", respondi cuidadosamente. "Mas também há problemas." "Que tipo de problemas?" Olhei ao redor da cozinha, certificando-me de que estávamos sozinhos. "O tipo que um bom chefe deve ter notado." Pedro parou de mexer na massa e me olhou diretamente. "Sente-se", disse, indicando um banco perto da bancada. "Vou fazer um café. Um café de verdade. Não essa água suja que servem na recepção." Já. Nos 15 minutos seguintes, enquanto Pedro preparava o café com a mesma precisão que aplicava às sobremesas, ele me contou sobre o hotel que eu estava descobrindo ser minha propriedade. A deterioração da qualidade desde que Augusto assumira a gestão completa. A pressão sobre os funcionários para aceitar fornecedores de segunda categoria. O clima de medo que imperava nos bastidores. "A antiga proprietária", disse Pedro, servindo o café numa xícara de porcelana delicada. "Dona Helena era diferente, exigente, mas justa. Desde que ela morreu, tudo mudou. Você a conhecia bem? Ela gostava de vir à cozinha conversar. Dizia que a comida contava a verdadeira história de um hotel." Pedro pausou,
estudando meu rosto. Por que tenho a impressão de que a senhora já sabia disso? Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Não entendi. Cristina Silva. Ele pronunciou o nome devagar, como se estivesse saboreando cada sílaba. Interessante escolha de nome. É meu nome verdadeiro, menti, mas minha voz soou menos convincente do que eu gostaria. Pedro sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Claro que é. Assim como eu sou realmente apenas um chefe confeiteiro que não percebe quando alguém está fazendo perguntas muito específicas sobre aspectos financeiros que um investidor normal não saberia. Fiquei em silêncio, avaliando minhas opções. Poderia negar tudo e sair. Poderia inventar uma história elaborada. Ou poderia confiar no homem que, nos últimos 20 minutos, havia demonstrado mais integridade do que eu havia encontrado em meses, investigando minha própria propriedade. "O que você quer?" perguntei finalmente. A verdade seria um bom começo. Olhei para Pedro, realmente olhei, pela primeira vez. Havia algo nele que me lembrava da descrição que Carmen fizera de tia Helena. Alguém que via além das aparências, que entendia que as verdadeiras histórias se escondiam por trás das fachadas cuidadosamente construídas. "Se eu contasse a verdade", disse devagar, "você acreditaria? Experimente." E então, pela primeira vez em 6 meses, contei a história completa, minha verdadeira identidade, a herança inesperada, as suspeitas sobre a morte de tia Helena, minha investigação disfarçada. Pedro me escutou sem interromper, suas mãos ocupadas preparando uma segunda xícara de café que eu não havia pedido. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela da cozinha que dava para o mar. Finalmente, suspirou e se virou para mim. Eu sabia. Sabia o quê? Que Dona Helena não havia morrido naturalmente, que Augusto estava roubando, que este lugar estava sendo destruído por dentro enquanto mantinha uma fachada bonita para os hóspedes. "E por que não fez nada?" Pedro riu amargamente. "Fazer o quê? Eu sou um funcionário. Ele é o gerente. Quem ia acreditar em mim contra ele? E agora?" "Agora", disse ele, estendendo a mão para mim. "Você é a proprietária. E eu tenho algumas coisas que talvez te interessem." Durante a hora seguinte, Pedro me mostrou um arquivo que vinha mantendo secretamente. Fotografias de Augusto recebendo dinheiro de fornecedores, cópias de recibos falsificados, até mesmo uma gravação de áudio onde Augusto admitia estar diluindo os produtos de limpeza para economizar dinheiro. "Por que você guardou tudo isso?" perguntei, maravilhada com a meticulosidade de sua documentação. "Porque eu adorava Dona Helena e porque esperava que um dia alguém como você aparecesse." Naquele momento, olhando para Pedro enquanto ele organizava cuidadosamente as evidências que coletara durante meses, senti algo que não experimentara em décadas: admiração genuína por outra pessoa. Não a admiração superficial que sentia por Roberto quando ele fechava um negócio importante, mas algo mais profundo. Respeito por sua integridade, por sua paciência, por sua fé de que a justiça eventualmente prevaleceria. "O que fazemos agora?" perguntei. "Agora", disse Pedro, guardando os documentos numa pasta, "planejamos como devolver este lugar ao que Dona Helena queria que fosse. Mas primeiro, você precisa decidir se realmente quer isso, ou se prefere apenas se vingar de Augusto." A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Durante meses, eu havia me concentrado tanto na ideia de fazer Augusto pagar pelo que fizera a tia Helena que não havia considerado seriamente o que aconteceria depois. O que eu realmente queria? "Não sei", admiti. "Então", disse Pedro, sorrindo pela primeira vez desde que nossa conversa começara, "temos bastante trabalho pela frente, porque você vai precisar descobrir quem é Marina, a proprietária, antes de poder decidir o destino de Augusto, o assassino." Voltei para casa naquela tarde com mais perguntas do que respostas, mas também com algo que não tinha há muito tempo: um aliado. Alguém que me via não como esposa, sobrinha ou herdeira, mas como uma pessoa capaz de tomar decisões difíceis e carregar suas consequências. Roberto estava na sala lendo o jornal quando entrei, e pela primeira vez em meses, seu "Como foi seu dia?"
Soou genuinamente distante e desinteressado. Como se ele estivesse perguntando sobre o tempo, não sobre minha vida. Produtivo, respondi, surpreendendo-me com a honestidade na resposta. Tinha sido produtivo, mas não da maneira que Roberto imaginava. E nos meses que estavam por vir, eu descobriria que a diferença entre esses dois entendimentos seria maior do que qualquer um de nós poderia prever. 9 meses após descobrir que era proprietária do resort Maré Azul, minha vida havia se dividido em camadas tão complexas que eu mesma, às vezes, me perdia entre as diferentes versões de Marina que havia criado. Mas foi numa quinta-feira de março que todas essas camadas começaram a colapsar de uma vez. Pedro e eu havíamos desenvolvido uma rotina eficiente. 2 vezes por semana eu visitava o hotel como Cristina Silva e coletávamos evidências adicionais contra Augusto. O que começara como sede de vingança havia se transformado em algo mais sistemático. Estávamos documentando não apenas os crimes de Augusto, mas construindo um plano completo para reformar a gestão do hotel. Mas Roberto estava começando a fazer perguntas. Marina, você tem saído muito ultimamente, comentou durante o jantar, cortando seu bife com movimentos precisos. Onde você tem ido? Médicos, amigas, você sabe, respondi, concentrando-me na salada para evitar seu olhar. Que médicos? Que amigas? A pergunta me pegou desprevenida. Em 30 anos de casamento, Roberto raramente demonstrava interesse nos detalhes das minhas atividades. Sua atenção súbita me deixou nervosa. Por que a curiosidade repentina? Roberto pousou os talheres e me olhou diretamente. Porque recebi uma ligação hoje, do Dr. Mendes. Ele disse que você esteve no escritório dele várias vezes nos últimos meses, fazendo perguntas sobre a herança. Meu coração parou. Eu havia sido cuidadosa, ou pensava que havia sido, mas obviamente não cuidadosa o suficiente. E daí? É minha herança. Tenho o direito de fazer perguntas. Que tipo de perguntas, Marina? A maneira como ele pronunciou meu nome me deu arrepios. Havia algo de possessivo, de controlador, que eu nunca havia notado antes. Perguntas normais, sobre impostos, sobre administração, sobre como assumir o controle da gestão. Silêncio. Um silêncio que se estendeu entre nós como um abismo. Roberto sabia. Não tudo, mas sabia o suficiente para entender que eu não estava sendo completamente honesta com ele. Marina, disse ele, sua voz assumindo o tom que usava em negociações difíceis. Somos casados há 30 anos, somos parceiros. Se você está pensando em se envolver ativamente com esses hotéis, precisamos discutir isso juntos. Por quê? Perguntei genuinamente curiosa. Por que precisamos discutir o que faço com minha própria herança? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Como se nunca tivesse ocorrido a ele que eu pudesse questionar seu direito automático de participar de todas as minhas decisões. Por que sou seu marido? Porque isso afeta nossa vida juntos. Como? Como o quê? Como isso afeta nossa vida juntos? Você tem seus negócios. Por que não posso ter os meus? Roberto se levantou da mesa, sua face avermelhada. Porque você não entende nada de negócios, Marina. Você vai perder tudo e depois vai ser minha responsabilidade consertar a bagunça. Suas palavras ecoaram na sala de jantar como um eco do passado. Durante décadas, eu havia aceito esse tipo de comentário como verdade absoluta. Roberto entendia de negócios. Eu não. Roberto tomava as decisões importantes. Eu seguia. Roberto era competente. Eu era decorativa. Mas agora, depois de meses estudando hotelaria, depois de desmascarar um esquema de corrupção complexo, depois de construir uma rede de aliados dentro de minha própria propriedade, suas palavras soaram menos como verdade e mais como medo. Talvez, disse devagar, levantando-me da mesa, você esteja subestimando minha capacidade de aprender. Marina, seja realista. Estou sendo. Olhei para ele. Realmente olhei, talvez pela primeira vez em anos. Estou sendo mais realista do que jamais fui. Naquela noite, Roberto fez algo que não fazia há anos. Tentou fazer sexo comigo. Mas havia algo diferente na maneira como me tocava, algo possessivo e quase desesperado, como se estivesse tentando reafirmar algum tipo de controle.
Fingi estar dormindo até ele desistir. Na manhã seguinte, descobri que ele havia estado vasculhando meus papéis. Encontrei-o no meu escritório pessoal, um pequeno cômodo que eu usava principalmente para pagar contas domésticas, folheando documentos que eu havia escondido numa gaveta trancada. A gaveta estava aberta, a fechadura obviamente forçada. "O que você está fazendo?" Roberto se virou, segurando nas mãos algumas das cópias que Pedro havia me dado dos esquemas de Augusto. Sua expressão era uma mistura de raiva e algo que eu demorei para reconhecer. Traição. "O que é isto, Marina?" "Documentos relacionados ao hotel." "Isto não são apenas documentos relacionados ao hotel. Isto é uma investigação. Você está investigando seu próprio funcionário?" "Meu funcionário que estava roubando e possivelmente matou minha tia, sim." A admissão saiu de mim antes que pudesse pensar melhor. Durante meses, havia guardado a verdade sobre tia Helena, até mesmo de Roberto, instintivamente sabendo que ele não entenderia, não apoiaria o que eu estava fazendo. Roberto ficou pálido. "Matou sua tia?" "Marina, que diabos você está falando?" Então contei tudo. A carta de tia Helena, o frasco com restos do chá envenenado, as evidências que Pedro e eu havíamos coletado. Roberto me escutou em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de incredulidade para algo mais sombrio. "E você não me contou nada disso?" perguntou quando terminei. "Não." "Por quê?" A pergunta pairou no ar entre nós. Por que não havia contado? A resposta verdadeira era complicada demais para ser resumida numa frase simples. Porque sabia que ele tentaria me dissuadir. Porque sabia que ele assumiria o controle da situação. Porque pela primeira vez em décadas, eu queria fazer algo sozinha. Porque precisava descobrir se conseguia fazer isso sozinha, admiti. Roberto jogou os papéis sobre a mesa. "Marina, isso é perigoso. Se esse homem realmente matou sua tia, você não deveria estar brincando de detetive. Deveria ter ido diretamente à polícia. Com que provas? Um frasco de chá e as suspeitas de uma velha cozinheira? Melhor do que se colocar em risco." "Não me coloquei em risco. Fui cuidadosa." "Cuidadosa?" Roberto riu amargamente. "Você tem se encontrado sozinha com esse homem durante meses. Não sozinha, sempre em público, sempre como investidora. E se ele descobrir quem você realmente é?" A pergunta me atingiu porque era exatamente o que eu vinha me perguntando nos últimos dias. Augusto estava ficando mais suspeito durante nossas reuniões. Suas perguntas estavam se tornando mais específicas, mais pessoais. Havia momentos em que eu sentia seus olhos me estudando de uma maneira que me deixava desconfortável. "Não vai descobrir", disse, mais para me convencer do que a ele. "Marina, pare com isso. Agora, hoje mesmo." A ordem na voz de Roberto despertou algo feroz dentro de mim. "Não." "Como assim não?" "Não vou parar. Esta é minha herança, meu hotel, minha responsabilidade. Tia Helena confiou em mim para fazer justiça. Tia Helena estava morta quando deixou essa responsabilidade para você. Ela não sabia dos riscos. E você acha que eu não sei? Acha que sou tão incompetente que não consigo avaliar os riscos de minhas próprias decisões?" Roberto me olhou como se estivesse vendo uma estranha. "Eu não reconheço você, Marina. Esta não é a mulher com quem me casei." "Não", concordei, sentindo uma estranha sensação de alívio. "Não é." Naquela tarde, pela primeira vez em meses, fui ao resort como Marina Caldeira, não como Cristina Silva. Pedro estava na cozinha preparando petit four para um evento corporativo e, quando me viu, quase derrubou a bandeja que carregava. "Marina, o que está fazendo aqui? E sem disfarce." Roberto descobriu parte da verdade. Não tudo, mas o suficiente para saber que ando investigando Augusto. Pedro pousou a bandeja e me estudou. "E agora?" "Agora não sei mais se consigo manter a farsa. Augusto está desconfiado, Roberto está furioso e eu..." Parei, tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei mais quem sou nessa história toda. Pedro secou as mãos no avental e se aproximou. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro. Por que você está fazendo isso? De verdade. Não a resposta que dá para Roberto ou para si mesma. A verdade." A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Durante meses, eu havia justificado minhas ações como justiça para tia Helena,
como responsabilidade de proprietária, como necessidade de descobrir a verdade. Mas havia algo mais profundo, algo que eu não havia admitido nem para mim mesma. Porque pela primeira vez na minha vida, disse lentamente, eu me sinto capaz, inteligente, importante. Pedro assentiu como se tivesse esperado essa resposta. E você tem medo de que, se parar agora, volte a ser quem era antes? Tenho. Então não pare. Ah, mas Roberto é seu marido, não seu dono. E se ele não consegue aceitar que você cresceu, talvez o problema não seja com você. Naquela noite, Roberto e eu tivemos a briga mais séria de nossos 30 anos de casamento. Ele exigiu que eu parasse com a investigação. Eu me recusei. Ele ameaçou processar o hotel para forçar uma venda. Eu disse que o divórcio se ele tentasse. Você escolheria um hotel em ruínas em vez do seu casamento? Perguntou ele, sua voz quebrada de incredulidade. Não, respondi. Eu escolheria ser quem sou, em vez de fingir ser quem você quer que eu seja. Roberto saiu de casa naquela noite e foi para um hotel. Pela primeira vez em 3 décadas, dormi sozinha na nossa cama de casal. E em vez de me sentir abandonada ou assustada, senti-me livre. Mas a liberdade teve um preço que eu ainda não havia calculado completamente. 2 dias depois, Augusto me ligou. Não no telefone fixo que Roberto conhecia, mas no celular que eu havia comprado secretamente para minhas atividades como Cristina Silva. Olá, Marina, disse sua voz ao telefone, e meu sangue gelou. Acho que está na hora de conversarmos, de verdade. O encontro foi marcado para o pôr do sol na varanda principal do Resort Maré Azul, o mesmo local onde quase 1 ano antes eu havia sido humilhada e direcionada para o pior quarto do hotel. A ironia não passou despercebida por mim enquanto esperava Augusto chegar, vestindo um conjunto de linho branco que tia Helena havia me deixado junto com suas joias. Era como se ela estivesse comigo naquele momento final. Augusto chegou pontualmente, suas passadas ecoando no piso de mármore, com a confiança de um homem que acreditava ter todas as cartas na mão. Aos 48 anos, ele mantinha a aparência polida que provavelmente usava para enganar proprietários de hotéis há décadas. Cabelos bem cortados, terno impecável, sorriso que não chegava aos olhos. Marina Caldeira, disse ele, sentando-se à minha frente sem ser convidado. Ou devo chamá-la de Cristina Silva? Marina está bem, respondi, surpreendendo-me com a firmeza na minha própria voz. Imagino que esteja se perguntando como descobri. Na verdade, não. E servi chá para nós dois do serviço de porcelana que estava sobre a mesa, um ritual civilizado que contrastava com a tensão no ar. Você é inteligente. Era questão de tempo. Augusto pareceu surpreso com minha calma. Tem razão. Comecei a desconfiar há algumas semanas. Cristina Silva fazia perguntas muito específicas. Conhecia detalhes que apenas alguém de dentro saberia. E então, ele pausou para um gole de chá. Descobri que Marina Caldeira era sobrinha de Helena Monteiro. E o que pretende fazer com essa informação? Isso depende de você. Augusto se recostou na cadeira, estudando meu rosto. Você coletou bastante material sobre minhas atividades aqui no hotel. Devo admitir que fiquei impressionado com sua dedicação. Obrigada. Mas veja bem, Marina. Você pode ter evidências de irregularidades administrativas, mas eu tenho algo muito mais valioso: a verdade sobre como sua tia realmente morreu. Minha mão tremeu quase imperceptivelmente enquanto levava a xícara aos lábios. Continue. Helena era uma mulher teimosa, muito teimosa. Quando começou a fazer perguntas sobre os fornecedores, sobre os contratos, eu tentei desencorajá-la gentilmente, mas ela insistiu. Disse que ia me demitir, que ia expor tudo o que eu havia construído aqui. Então você a matou. Augusto riu, um som gelado que se misturou ao barulho das ondas. Não exatamente. Eu a ajudei a acelerar um processo que já estava em andamento. Helena tinha problemas cardíacos há anos. Eu apenas intensifiquei um pouco o estresse em seu sistema. A confissão pendia no ar entre nós como uma lâmina. Durante meses, eu havia suspeitado, coletado evidências, construído teorias. Mas ouvir a admissão direta da boca do assassino de minha tia me deixou momentaneamente sem palavras. E agora? Consegui perguntar. Agora chegamos a um acordo.
Você para com essa investigação infantil e me permite continuar administrando o hotel como sempre fiz. Em troca, ninguém mais precisa saber dos detalhes sórdidos da morte de Helena. Seria uma pena se Roberto descobrisse que sua esposa estava se arriscando desnecessariamente por causa de teorias conspiratórias. A ameaça era clara, mas havia algo em seu tom que me dizia que Augusto havia subestimado completamente com quem estava lidando. Durante o ano passado, eu havia me transformado de uma mulher que evitava confrontos em alguém capaz de planejar e executar uma investigação complexa. Ele ainda me via como a Marina de antes. Posso fazer uma confissão? Perguntei, pousando minha xícara com cuidado. Claro. Eu não vim aqui para negociar com você, Augusto. Vim para dar-lhe uma última oportunidade de fazer a coisa certa. Ele franziu o senho. Como assim? Abri minha bolsa e retirei um pequeno gravador digital que havia estado funcionando durante toda a nossa conversa. Vim dar-lhe a chance de confessar voluntariamente antes que eu entregasse este às autoridades. O rosto de Augusto mudou completamente. A máscara de civilidade desapareceu, revelando algo muito mais perigoso por baixo. Você não pode usar isso. Foi gravado sem meu consentimento. Você acabou de confessar o assassinato da minha tia. Acho que um juiz será compreensivo quanto às circunstâncias. Augusto se levantou bruscamente, derrubando sua cadeira. Você não faz ideia do que está fazendo, Marina. Não faz ideia de quem eu sou, das conexões que tenho. Na verdade, disse uma voz atrás dele, acho que ela sabe exatamente o que está fazendo. Augusto se virou e encontrou Pedro parado na entrada da varanda, acompanhado de 2 homens de terno que eu não reconheci imediatamente. Pedro? Disse Augusto, sua voz revelando surpresa e uma crescente preocupação. Augusto Ferreira, disse um dos homens, mostrando uma identificação. Você está preso pelo assassinato de Helena Monteiro e por fraude empresarial. Enquanto os policiais algemavam Augusto, ele me olhou com um ódio puro que me fez entender finalmente o que tia Helena havia enfrentado nos últimos meses de vida. Não era apenas ganância que motivava homens como Augusto, mas uma necessidade visceral de controle, de poder sobre outros. Isso não acabou, Marina, disse ele enquanto era levado. Você não faz ideia das consequências do que fez hoje. Depois que eles partiram, Pedro e eu ficamos sozinhos na varanda. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa que se refletiam nas ondas. Era quase exatamente o mesmo cenário de um ano atrás, quando eu havia chegado ao hotel como uma hóspede desprezada. Como conseguiu trazer a polícia? Perguntei. O frasco de chá que Carmen guardou. Finalmente conseguimos analisá-lo. Encontraram digitoxina em concentração letal. Pedro se sentou na cadeira que Augusto havia ocupado minutos antes. Combinado com sua gravação de hoje, tínhamos evidências suficientes para uma prisão. Senti uma onda de alívio tão intensa que minhas pernas fraquejaram. Durante meses, havia carregado o peso da suspeita, da necessidade de provar que minha tia havia sido assassinada. Agora, finalmente, Augusto pagaria pelo que havia feito. E agora? Perguntei, ecoando a mesma pergunta que havia feito a Pedro meses antes. Agora você decide que tipo de proprietária quer ser. Que tipo de pessoa quer ser. Olhei ao redor do resort, que agora era oficialmente meu. Nos últimos meses, mesmo operando nas sombras, eu havia começado a implementar mudanças. Os funcionários estavam mais felizes, a qualidade da comida havia melhorado, pequenas reformas haviam tornado o ambiente mais acolhedor. Não era mais apenas sobre vingar tia Helena. Era sobre honrar sua memória construindo algo melhor. Quero fazer as coisas direito, disse finalmente. Quero que este lugar seja o que tia Helena sonhava que fosse. Pedro sorriu, o primeiro sorriso genuíno que via dele em meses. Então vamos ter muito trabalho pela frente. Voltei para casa naquela noite encontrando Roberto me esperando na sala. Ele estava sentado no sofá, ainda usando o mesmo terno do trabalho, como se tivesse chegado em casa e simplesmente parado ali, incapaz de se mover. Ouvi no rádio, disse ele sem me olhar. A prisão. Foi você? Foi. Marina. Ele finalmente ergueu os olhos para mim e vi algo quebrado em sua expressão. Quem você se tornou? A pergunta me atingiu com uma força inesperada.
Durante o ano passado, eu havia me concentrado tanto em descobrir a verdade sobre tia Helena, em fazer justiça, em provar que era capaz de mais do que todos imaginavam, que não havia parado para considerar completamente o custo pessoal de minha transformação. Eu me tornei quem sempre deveria ter sido, respondi. E quem sou eu nessa nova versão de você? Era uma pergunta justa e dolorosa. Roberto e eu havíamos construído um casamento baseado em papéis claramente definidos. Ele era o provedor competente. Eu era a companheira que apoiava. Agora que eu havia descoberto minha própria competência, minha própria força, onde isso o deixava? Não sei, admiti. Mas gostaria de descobrir, se você quiser. Roberto assentiu lentamente. Vai ser difícil para mim. Aceitar que você não precisa mais de mim da maneira como costumava precisar. Talvez, disse, sentando-me ao lado dele no sofá. A questão não seja se eu preciso de você, mas se nós escolhemos estar juntos. Nos meses seguintes, Roberto e eu começamos uma terapia de casal, que foi mais difícil e mais reveladora do que qualquer coisa que havíamos enfrentado em 3 décadas de casamento. Descobrimos que muito do que pensávamos ser amor era, na verdade, hábito e conveniência. Mas também descobrimos que, por baixo das camadas de expectativas e papéis assumidos, ainda havia algo genuíno entre nós. O resort Maré Azul floresceu sob minha gestão ativa. Pedro se tornou não apenas o chefe confeiteiro, mas meu parceiro na administração geral. Criamos programas de treinamento para funcionários, estabelecemos parcerias com fornecedores locais, implementamos políticas que garantiam que ninguém mais seria tratado como eu fui tratada naquela primeira visita humilhante. Carmen, a cozinheira que havia guardado as evidências contra Augusto, tornou-se minha consultora especial para questões de tradição culinária regional. Descobrimos que tia Helena havia deixado receitas escritas à mão de pratos que queria ver servidos no hotel. Receitas que celebravam a cultura local em vez de seguir tendências internacionais impessoais. 6 meses após a prisão de Augusto, recebi uma carta dele na prisão. Não a abri imediatamente. Deixei-a sobre minha mesa por dias, tentando decidir se queria saber o que ele tinha a dizer. Quando finalmente li, encontrei não o pedido de desculpas que uma parte de mim esperava, mas uma última tentativa de intimidação, ameaças vazias de recursos legais e afirmações de que eu havia destruído um homem inocente. Queimei a carta no jardim de casa naquela tarde, observando as cinzas serem carregadas pelo vento que vinha do mar. Era minha maneira de encerrar definitivamente aquele capítulo da minha vida. Roberto, surpreendentemente, decidiu se aposentar cedo e começou a passar mais tempo no resort, não como meu supervisor, mas como alguém genuinamente interessado em aprender sobre hotelaria. Descobrimos que tínhamos mais para conversar quando não estávamos presos aos papéis antigos de nosso casamento. No primeiro aniversário da morte de tia Helena, organizei uma cerimônia simples no jardim do resort. Pedro preparou seus pratos favoritos, Carmen contou histórias sobre os primeiros anos do hotel e eu li em voz alta partes da carta que tia Helena havia me deixado. Não as partes sobre Augusto ou sobre vingança, mas as passagens onde ela falava sobre sua visão para o que o resort poderia se tornar. Um lugar onde pessoas de diferentes origens se sentiriam genuinamente bem-vindas, onde a hospitalidade seria mais do que um serviço profissional, seria uma expressão de humanidade compartilhada. Ao final da cerimônia, enquanto os funcionários e alguns hóspedes regulares se dispersavam, fiquei sozinha por alguns momentos na varanda onde havia confrontado Augusto. O mar continuava seu movimento eterno, as ondas quebrando no mesmo ritmo hipnótico que havia me acalmado e me inspirado durante todos esses meses de transformação. Pedro se aproximou, carregando 2 xícaras de café preparado do jeito que eu havia aprendido a gostar durante nossas longas reuniões de planejamento. "Algum arrependimento?" perguntou, oferecendo-me uma das xícaras. Considerei a pergunta seriamente. Durante o último ano, eu havia descoberto lados de mim mesma que nem sabia que existiam. Havia confrontado um assassino, desafiado meu marido, assumido responsabilidades empresariais que me assustavam e me empolgavam. Havia perdido a ilusão de segurança que vinha de ser apenas a esposa de alguém,
mas havia ganhado algo muito mais valioso: a certeza de que era capaz de muito mais do que jamais havia imaginado. Não, respondi, surpreendendo-me com a convicção em minha voz. Nenhum arrependimento. Nem mesmo sobre Roberto? Sobre como as coisas mudaram entre vocês? Olhei através da janela da varanda para onde Roberto estava conversando com Carmen sobre as receitas de tia Helena. Ele parecia diferente agora, menos autoritário, mais curioso. Nossa relação havia perdido a previsibilidade confortável de antes, mas havia ganhado algo que nunca tivemos: honestidade mútua sobre quem realmente éramos. As coisas mudaram, admiti, mas acho que mudaram para melhor, mesmo quando é mais difícil. Pedro assentiu, sorrindo. Tia Helena ficaria orgulhosa. Espero que sim. Naquela noite voltei para casa com Roberto, mas não como a mulher que havia saído 18 meses antes para uma viagem de aniversário de casamento. Era Marina Caldeira, proprietária de 3 hotéis, mulher de negócios respeitada, alguém que havia feito justiça para sua tia e descoberto sua própria força no processo. Não era a vida que eu havia planejado aos 20 anos, quando me casei com Roberto achando que meu futuro estava definido. Mas era uma vida que eu havia escolhido conscientemente, pagando o preço da incerteza e da responsabilidade em troca da liberdade de ser quem eu realmente era. E enquanto me preparava para dormir, ouvindo o som familiar da respiração de Roberto ao meu lado, um som que agora representava companionship em vez de dependência, soube que tia Helena havia me dado muito mais do que uma herança financeira. Ela havia me dado a oportunidade de descobrir que nunca é tarde demais para se tornar quem você sempre teve o potencial de ser. A vingança silenciosa da proprietária havia se transformado em algo muito maior: a descoberta barulhenta de uma mulher que finalmente havia encontrado sua própria voz.